Este caso ocorre na Tasmânia, Austrália, em 1995. Victoria Ann Elizabeth Cafazo nasceu em 8 de junho de 1975, em Surrey, Inglaterra. Embora tenha crescido na Itália, ela possuía dupla cidadania britânica e italiana e foi criada na maior parte do tempo na Itália. Victoria era descrita por aqueles que a conheciam como inteligente e aventureira. Ela herdou a inteligência do pai. Ele era advogado e esperava que um dia ela também seguisse seus passos. Mas sua mãe possuía uma agência de viagens e é possivelmente de onde veio sua ânsia por aventura. Victoria tinha uma paixão profunda por viagens, e às vezes ela ia com sua mãe para vários locais. Ela teve o que poderia ser descrito como uma criação abastada, e ela gostava muito de sua vida. Ela era muito amada e se dava muito bem com sua família. Victoria tinha um futuro promissor pela frente. Ela era fluente em italiano, inglês e francês e era academicamente talentosa. Seu pai ficou incrivelmente orgulhoso quando ela disse que desejava seguir carreira como advogada e, quando tinha idade suficiente, frequentou a universidade na Itália e estudou direito. Embora durante seus estudos, o desejo de viajar se tornou muito grande. Nessa época, Victoria tinha cerca de 20 anos. Ela foi e conversou com sua família, informando-os que queria viajar para a Inglaterra para ficar com seus avós. Seu pai ficou um pouco decepcionado com sua decisão, mas não havia nada que ele pudesse fazer, e então Victoria partiu para a Inglaterra. Foi na Inglaterra que ela começou a fazer planos para viajar para a Austrália. Victoria tinha um primo que morava na Tasmânia. Tasmania é um estado insular da Austrália, localizado a cerca de 240 quilômetros ao sul do continente australiano. Então, enquanto estava na Inglaterra, Victoria fez uma ligação para seu primo, Simon Howard de Salis, dizendo a ele que adoraria viajar para a terra do outro lado do mundo, e perguntou se poderia ficar com ele durante a viagem. Os dois primos se conheciam, mas não muito bem. Eles só se encontraram 2 vezes no passado. No entanto, Simon ficou mais do que feliz por Victoria vir visitar a ilha da Tasmânia e concordou em deixá-la ficar. Victoria então reservou seus voos, arrumou suas malas e seguiu para a Austrália. Ela pousou em 6 de outubro de 1995 após um longo voo. Esperando por ela no aeroporto estava seu primo Simon, junto com um dos amigos de Simon. Juntos, eles começaram a dirigir para onde Simon morava, a cidade de Beaumaris. Na época, Beaumaris tinha uma população de poucas centenas, composta principalmente por pescadores, surfistas e aposentados. Simon alugava uma pequena casa de campo neste local e foi onde Victoria ficou. A caminho da casa de Simon, os 3 pararam no mirante de Shirley, uma área que oferece vistas da praia de Beaumaris. Foi aqui que Victoria foi apresentada a 3 moradores locais. Uma delas era Hilda Jackson. Segundo Hilda Jackson, elas se tornaram amigas quase que imediatamente. Ela diria mais tarde que se apegou imediatamente a Victoria e a descreveu como uma garota adorável e atenciosa. Ela disse, ela era muito agradável, muito gentil, de fala suave, inteligente e muito atraente. Todos comentaram como Victoria e Hilda se pareciam incrivelmente. Agora, aqui está a parte estranha, ou ao menos logo parecerá. Além disso, Victoria realmente não tinha muita interação com outros residentes da Tasmânia. Ela não teve a chance de, pois em apenas alguns dias, ela se tornaria vítima de um dos casos de assassinato mais brutais e frustrantes da Tasmânia. Ela chegou no dia 6 de outubro e em menos de uma semana ela estaria morta. No dia 9 de outubro, Victoria visitou a casa de Hilda Jackson, a garota com quem se tornou amiga instantaneamente. Ela ficou lá por cerca de meia hora antes de partir. As duas combinaram de passar um dia juntas em algum momento. Após isso, no mesmo dia, Victoria participou de uma pequena festa de aniversário privada para uma mulher chamada Mandy. Mandy era a proprietária da casa de campo em que Simon morava. Mais tarde, naquela noite, Victoria deu um passeio tranquilo pela área antes de voltar para casa novamente. No dia seguinte, ela fez o mesmo, apenas um passeio pela área para se familiarizar com o ambiente. Mas agora chegamos ao dia 11 de outubro. Naquela manhã, Victoria acordou cedo.
Às 8h10, Victoria disse a Simon que queria passear na praia e pegou emprestada uma pequena bolsa dele. Eles tomaram café da manhã e conversaram rapidamente. Às 9h, ela saiu da casa de campo rumo à praia. Às 10h, testemunhas relataram ver Victoria tomando sol aproximadamente 700 metros ao sul da entrada da praia, perto do hotel Surfside. Na verdade, outra pessoa viu Victoria caminhando sozinha para a praia, Hilda Jackson. Hilda viu Victoria caminhando e planejou ir mais tarde à praia para correr. Ela esperava encontrar Victoria mais tarde. Essa seria a última vez que ela seria vista viva. Na praia, 1 hora depois, Hilda começou sua corrida. Ela começou a correr na direção oposta aonde Victoria foi vista tomando sol. Hilda decidiu naquele dia correr contra o vento, porque assim a corrida de volta para casa era muito mais fácil. Hilda disse desde então que essa decisão a assombra todos os dias, porque se ela tivesse corrido para o outro lado, talvez tivesse impedido o assassino. Por volta da 1h30 Margaret passeava com seu cachorro no trecho familiar da praia, perto de Freshwater Creek. Margaret era uma moradora local, e este era o seu lugar habitual para passear com seu cachorro, algo que ela fazia diariamente. Enquanto caminhava, apreciando o ar do mar, Margaret avistou algo incomum à distância, algo na beira da água. Conforme se aproximava, ficava mais evidente para ela o que estava vendo, o corpo parcialmente despido de uma jovem mulher deitada de bruços na areia, sendo suavemente empurrado pelas ondas na orla. O corpo parecia estar sem vida. Margaret, é claro, foi tomada por choque e pavor. Ela olhou horrorizada, tentando processar exatamente o que estava vendo. Após alguns segundos, ela se virou e correu rapidamente para a casa mais próxima que pôde encontrar em busca de ajuda. Ela se aproximou da casa de seus vizinhos, que pertencia a 2 homens, e bateu na porta. Ela informou os homens sobre o que tinha visto. Querendo ter certeza de que Margaret não estava simplesmente enganada, os 2 homens a acompanharam até a praia para verificar. Afinal, esta era uma pequena cidade onde não acontecia muita coisa. Juntos, os 2 homens a levaram de volta à praia, onde confirmaram que era de fato um corpo humano. Foi neste ponto que a polícia foi contatada, dando início a uma investigação que abalaria a Austrália até o seu núcleo. O corpo foi prontamente identificado. A família de Victoria, incluindo Simon, foi informada de sua trágica morte e ficou evidente que isso foi um assassinato. Policiais, detetives e especialistas forenses chegaram ao local. Uma análise da cena do crime foi realizada, observando-se vários pontos. Itens pertencentes à Victoria foram achados nas redondezas. Uma pulseira, óculos de sol, uma bolsa de ombro, sapatos de areia, um anel e um relógio. Esses itens estavam dispersos pela cena do crime. Victoria foi encontrada parcialmente despida à beira da água. Ela sofreu 17 facadas, com 2 lesões fatais no coração. Sua cabeça e rosto também foram esfaqueados. Feridas defensivas foram descobertas em seus braços e mãos. Isso levou os detetives a concluir que, em seus momentos finais, ela tentou desesperada e corajosamente se defender de quem quer que fosse o agressor. 3 dos dentes de Victoria também foram quebrados, indicando que ela foi atingida com um objeto contundente durante o ataque e foi atingida com alguma força, pois a parte frontal do rosto dela estava quebrada e levemente afundada. O ataque foi incrivelmente violento e prolongado. A cerca de 55 metros de onde o corpo foi encontrado, os investigadores acharam sinais de uma luta violenta. Notavelmente ausentes estavam a parte de baixo do biquíni, a toalha e a camiseta que ela usava. Nenhum desses itens jamais foi recuperado. A partir deste ponto, a polícia cometeu erro após erro. Havia várias pegadas visíveis na areia na área onde Victoria foi morta. Acreditava-se que uma delas poderia pertencer ao assassino. Apesar disso, apenas uma impressão de pegada foi coletada pelos investigadores, mesmo havendo mais pegadas visíveis por perto. E essa única impressão que foi feita era de má qualidade. Especialistas forenses posteriormente consideraram inconclusivo, pois a impressão carecia de detalhes para corresponder positivamente ao calçado de qualquer suspeito. Um sapato ou pegada bem preservados poderiam ter oferecido pistas sobre o tamanho do pé do perpetrador,
seu padrão de caminhada e o tipo de calçado que usavam. Isso poderia ter sido usado para combinar com os sapatos de suspeitos ou visitantes da praia. Tragicamente, o molde era inútil e nenhuma pegada subsequente foi preservada. E pouco depois de encontrar o corpo de Victoria na água, e antes de conduzir uma investigação adequada da cena do crime, a polícia moveu seu corpo e o cobriu com uma lona azul para que os moradores que estavam chegando ao local não pudessem vê-la. No entanto, isso introduziu objetos estranhos na cena do crime, contaminando-a e adulterando as evidências. A cena do crime também não foi prontamente isolada, levando os moradores a contaminar acidentalmente a cena do crime. As falhas da polícia não param por aqui. Evidências fotográficas e de vídeo cruciais não foram capturadas, e o patologista forense do estado não compareceu ao local, atrasando a coleta e a análise das evidências forenses. Toda a investigação inicial e a coleta de evidências foram tão mal gerenciadas que a polícia essencialmente ajudou o assassino em sua fuga. Então quem fez isso? Quem matou Victoria e por quê? O assassinato à luz do dia chocou a tranquila comunidade costeira e levou a uma ampla gama de teorias. Uma era de um ataque da máfia italiana, devido ao pai de Victoria ser um advogado na Itália que processava a máfia, mas não havia evidências para apoiar isso. Havia também rumores de um serial killer local. Isso porque apenas 2 anos antes deste assassinato, um turista desapareceu sem deixar rastros. Esta turista se chamava Nancy Grunwald. Nancy, uma turista alemã de 26 anos, desapareceu em 12 de março de 1993 enquanto pedalava pela costa leste da Tasmânia. Nancy chegou à Tasmânia em 6 de março de 1993, após viajar da Nova Zelândia. Ela planejava explorar a ilha de bicicleta e alugou uma no dia 9 de março. Nos dias seguintes, ela viajou por St. Helens e ficou em albergues locais. Na manhã do dia 12 de março, ela deixou o albergue de St. Helens, com a intenção de continuar ao sul pela rodovia Tasman. Nancy foi vista pela última vez por volta das 11 da manhã. Depois disso, ela aparentemente sumiu sem deixar pistas. O caso até hoje permanece um mistério, e alguns acreditam que os 2 casos estão ligados. Após a descoberta do corpo de Victoria, Simon, juntamente com Hilda e outras pessoas que Victoria conheceu durante sua curta estadia na Tasmânia, foram interrogados pela polícia. No entanto, eles foram rapidamente descartados e tinham álibis suficientes. As pessoas da comunidade começaram a culpar umas às outras. As pessoas ficaram aterrorizadas com a possibilidade de serem falsamente acusadas do crime e por estarem vivendo entre um assassino. A família de Victoria voou da Itália e ficou na praia onde sua filha foi assassinada. Depois de algum tempo, e após uma autópsia ter sido realizada no corpo de Victoria, Victoria foi levada de volta para a Itália para ser enterrada. Ao retornarem para casa na Itália, os pais de Victoria encontraram uma carta no correio. Eles abriram esta carta apenas para ver que era da própria Victoria. Apenas dias antes de ser assassinada, ela havia escrito uma carta para seus pais, dizendo-lhes que estava aproveitando seu tempo na Austrália. Durante a investigação que se seguiu, mais de 300 pessoas foram identificadas como possíveis suspeitos, mas nenhuma pessoa viu ou ouviu o assassinato acontecer, apesar de ter ocorrido em plena luz do dia em uma praia relativamente movimentada. Semanas depois do assassinato de Victoria, Martin Bryant realizou o massacre de Port Arthur. A polícia suspeitou que Martin Bryant poderia ser um suspeito, no entanto ele foi descartado. A polícia eventualmente se restringiu a algumas pessoas-chave de interesse, 4 homens, apelidados pelos investigadores e pela mídia como o pescador, o motociclista, o médico e o surfista. Esses 4 homens eram os principais suspeitos. Acredita-se que Victoria foi atacada e assassinada por volta das 11h30 da manhã, então vamos começar com o surfista. Este suspeito é um homem desconhecido, que surgiu como uma pessoa crucial de interesse com base em avistamentos de testemunhas na praia por volta da hora do assassinato. Os investigadores acreditam que ele pode ter sido um surfista de 20 e poucos anos presente na praia naquela manhã. As testemunhas relataram ter visto um jovem na casa dos 20 e poucos anos, com cerca de 6 pés de altura, em forma e com aparência de surfista.
Ele corria na praia por volta das 11 da manhã no dia do assassinato. Uma perua Subaru clara foi avistada estacionada próximo à praia por volta do mesmo horário. A polícia suspeita que este homem era o motorista. Quem quer que fosse, partiu logo após o assassinato ter ocorrido. Este surfista nunca foi identificado ou localizado e, apesar da ampla publicidade, ele não se apresentou e o carro que ele estava dirigindo nunca foi encontrado. A seguir temos o pescador. O nome do pescador é Tony Kirkland, e ele se tornou suspeito logo no início devido a relatos de comportamento perturbador na área. Nas semanas antes do assassinato de Victoria, Hilda Jackson teve um encontro estranho e perturbador naquela mesma praia. Hilda encontrou um homem estranho perto das dunas. Ele caminhou lentamente até ela e perguntou qual era o caminho mais rápido para sair da praia. No entanto, segundo Hilda, ele fez isso de uma maneira tão perturbadora que a fez se sentir profundamente desconfortável. Pouco depois disso, Hilda descobriu que a roupa íntima que ela havia deixado escondida nas dunas enquanto corria havia sido roubada, e quando ela voltou para casa após a corrida, descobriu que o varal de roupas do vizinho havia sido invadido e as roupas femininas foram roubadas, sugerindo que alguém estava perseguindo mulheres nesta área. A polícia, mais tarde, identificou este homem como Tony Kirkland, um pescador que morava em uma cidade próxima. Ele era conhecido pela polícia por vários motivos. A polícia se perguntava se Tony Kirkland pretendia realmente matar Hilda Jackson naquele dia, mas pode ter mirado na mulher errada, confundindo Victoria com Hilda. Elas tinham uma idade e aparências similares. Testemunhas posteriormente destacaram a notável semelhança entre as duas mulheres. Poucos anos depois, em 1998, o pescador recebeu uma ordem de restrição de uma garota de 17 anos que o acusou de perseguição e ameaças de violência. Durante a investigação, o pescador parecia se inserir de maneira estranha no caso. Um magistrado mais tarde comentou que o pescador, citação, se deleitava em ser um suspeito. Ele parecia gostar da notoriedade e achava isso emocionante. No entanto, ele negou qualquer envolvimento na morte de Victoria, e até o momento, a polícia não acredita que ele seja o assassino. Em seguida vem o motociclista. Gary Holmes, um homem local, tornou-se outro suspeito principal no caso do motociclista. Ele não era membro de uma gangue de motoqueiros fora da lei, mas tinha uma moto e o apelido pegou. O motociclista morava na área e agiu de maneira estranha após o assassinato, o que atraiu a atenção da polícia. No dia em que o corpo de Victoria foi encontrado, testemunhas notaram que o motociclista agiu de maneira muito estranha. Ele parecia citando um zumbi quando o assassinato foi mencionado na frente dele, o que alguns interpretaram como choque ou até mesmo culpa. Ele também deu relatos conflitantes à polícia sobre suas atividades naquela manhã, levantando suspeitas de que escondia algo. Mas talvez a parte mais estranha seja que ele tinha ferimentos no dia do crime. A polícia observou sangue, arranhões e hematomas no rosto e braço dele. Ele alegou que essas lesões ocorreram depois que ele socou um buraco em uma porta, se machucando após ter uma discussão com sua ex-esposa. Os investigadores estavam céticos. No entanto, parece que, na maioria das vezes, a bicicleta foi descartada após uma extensa investigação. E finalmente temos o médico. O Dr. Roman Hassel era um ginecologista nascido na República Tcheca que estava morando e trabalhando na área no momento do assassinato de Victoria. Ele se tornou um dos suspeitos mais escrutinados no caso e ele negou qualquer envolvimento. Em outubro de 1995, o médico era um clínico em St. Helens, uma cidade a apenas alguns quilômetros de onde Victoria foi morta. Ele havia chegado à Tasmânia apenas algumas semanas antes e chegou após ser libertado da prisão por ameaçar sua segunda esposa com uma faca, e descobriu-se que o médico tinha uma grande fascinação por armas cortantes. Logo no início, a polícia descobriu que o médico não tinha um álibi corroborado para a manhã de 11 de outubro. Ele alegou que estava em casa doente no dia do assassinato, mas nenhuma pessoa pôde verificar seu paradeiro durante o período crítico, e ele tinha arranhões por todo o rosto.
Inicialmente ele disse aos investigadores que nunca havia estado naquela praia, mas depois, uma namorada veio a público e alegou que o médico admitiu para ela que estava na praia naquele dia, contradizendo diretamente sua declaração à polícia. E uma das ex-esposas do médico veio a público em 2008 e disse que perguntou a ele diretamente se ele matou Victoria, e sua resposta foi: "Talvez eu tenha feito. Eu não me lembro." O médico nunca foi completamente descartado desde o assassinato. Sua carreira médica terminou em meio a um escândalo e foi desregistrado após várias descobertas de negligência médica. A polícia da Tasmânia afirmou que ainda acolheria bem novos dados sobre o médico. Os investigadores disseram que não ficariam surpresos se o médico fosse responsável pelo crime. No entanto, até o momento não há prova definitiva contra ele. E com isso, o caso esfriou. Tragicamente, o pai de Victoria faleceu apenas semanas após o assassinato dela, e eles foram enterrados um ao lado do outro. A polícia às vezes revisa o caso de tempos em tempos, e nos últimos anos eles têm usado nova tecnologia para encontrar quaisquer pistas perdidas, mas até agora não houve condenações. Os investigadores disseram que ainda há várias pessoas em seu radar, e nenhuma, incluindo as 4 que acabei de mencionar, será descartada até que o caso seja resolvido. O caso afetou profundamente a comunidade. Hilda Jackson disse mais tarde: "As pessoas aqui costumavam deixar suas portas destrancadas. Todos confiavam e conheciam uns aos outros. Mas então, repentinamente, todos ficaram com um ponto de interrogação sobre suas cabeças. As pessoas começaram a deixar a área. Casamentos se desfizeram, pois algumas pessoas não queriam mais viver lá. Especialmente porque o assassino nunca foi pego e provavelmente estava entre eles." Um especialista renomado em medicina legal examinou o caso. O especialista acredita que mesmo se a polícia encontrasse o assassino agora, não haveria condenação. A quantidade de evidências perdidas nas etapas iniciais da investigação significaria que haveria muita dúvida razoável, o que significa que quem quer que tenha matado Victoria provavelmente nunca seria considerado culpado. O especialista continuou a dizer: "O assassino só será pego se houver uma confissão, e isso simplesmente não vai acontecer." O caso de Victoria é simplesmente trágico. Sua família nunca se recuperou do que aconteceu naquele dia, e o fato de ainda estar sem solução deixa muitos na cidade com uma sensação de inquietação, especialmente porque os dentes que Victoria perdeu durante o assassinato nunca foram encontrados, o que provavelmente significa que alguém, em algum lugar, os tem guardados, mantendo-os como um troféu para lembrá-los do dia em que mataram uma mulher inocente e despedaçaram uma pequena cidade. Obrigado.